Olá, entramos no segundo semestre de 2024 e a expectativa de boa parte da economia mundial é sobre quando finalmente vai começar o ciclo de cortes nos Estados Unidos. Será que o cenário de inflação e atividade vai permitir que o Fed comece a desacelerar? Eu sou Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. No vídeo anterior sobre o cenário macro aqui no Brasil, expliquei que muitas das nossas expectativas são baseadas no cenário internacional. Por isso, agora é hora de fazer a retrospectiva e indicar as nossas perspectivas para o segundo semestre no exterior. Quer saber sobre quais são as nossas projeções e como enxergamos os movimentos econômicos até o final do ano? Então já curta esse vídeo e fique com a gente até o final. O ano de 2024 começou com um cenário que parecia mais positivo. A inflação global continuava se tornando mais benigna, a parte de bens já próxima aos patamares pré-Covid e serviços desacelerando. Os núcleos de inflação rodavam na margem, perto das metas, na maioria dos países, e representavam um alívio para os bancos centrais, que davam sinais que entrariam em ciclos de corte de juros. Nos Estados Unidos, especificamente, o crescimento não dava sinais de desaceleração, assim como o mercado de trabalho. Mesmo assim, a expectativa alimentada pelo Fed era de início do ciclo de corte de juros ainda no primeiro semestre. No entanto, os dados de inflação por lá pioraram e foram postergando o início do ciclo de afrouxamento monetário global, com fundamentos de uma economia ainda muito robusta, muito aquecida, especialmente do ponto de vista do emprego. Abril foi um momento em que caiu a ficha de que o cenário nos Estados Unidos, com atividade econômica mais forte e inflação persistente, levaria o Fed a esperar bem mais tempo antes de ter confiança para iniciar o processo de flexibilização monetária. Na Europa, a atividade econômica estabilizou em patamares fracos. Com o cenário de desinflação mais claro à frente, o início do ciclo de corte de juros veio em junho. Já a China apresentou uma atividade melhor que inicialmente se esperava para o primeiro semestre de 2024, com setores de indústria e infraestrutura que foram responsáveis por esse desempenho, impulsionado por estímulos do governo. Por outro lado, as vendas no varejo seguiram fracas e o setor imobiliário permaneceu em situação muito frágil, gerando um descasamento entre oferta e demanda doméstica, que vem fazendo com que a China exporte a produção excedente a preços muito baixos para o resto do mundo. Atentos a esses passos, chegamos ao meio do ano. A inflação nos países desenvolvidos segue em desaceleração, mas o processo tem sido lento e errático, dificultando o início ou a continuidade dos cortes de juros. A inflação está pressionada principalmente por causa dos componentes de serviços, que estão estáveis em níveis elevados ou até acelerando em relação ao final de 2023 nas principais economias do planeta. Nos Estados Unidos, a economia americana começou finalmente a mostrar sinais mais claros de moderação. O PIB deve apresentar uma média de crescimento de 1,5% anualizado na primeira metade desse ano, bem abaixo dos 4,1% da segunda metade do ano passado. Essa desaceleração também se reflete em um mercado de trabalho mais rebalanceado, com diversas métricas de criação de vagas e contratações num ritmo mais normal, mas ainda resiliente, sem sinais de aumento de demissões ou de desemprego. Os números de inflação também tiveram melhora expressiva nas últimas divulgações. Com base nesse contexto, nós passamos a esperar que o Fed faça o seu primeiro corte de juros em setembro e repita a dose em dezembro, encerrando esse ano com juros na banda de 4,75% a 5% e cortando mais 3 vezes no próximo ano para a faixa de 4% a 4,25%. Anteriormente, nossa expectativa é que eles só começariam a se mover em dezembro e cortariam uma vez a menos no ciclo como um todo. Na Europa, a atividade em estabilização e a desinflação gradual abrem espaço para ciclo de corte de juros feito com cautela. Ele foi iniciado na reunião de junho pelo Banco Central Europeu e ele deve se mover cortando juros mais 2 vezes em 2024 e 4 em 2025, levando a taxa básica para 2,25% ao ano. Por fim, chegamos à China. Por lá, nós mantemos nossa projeção de crescimento em 5% para esse ano e 4,5% para o ano que vem. Bom desempenho da atividade nesse ano vem sendo sustentado pela indústria, exportações e infraestrutura. No entanto, essa estratégia de crescimento apresenta riscos em meio a um cenário geopolítico desafiador, com maiores tarifas vindo tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Além disso, não há alternativas para impulsionar o crescimento do lado da demanda doméstica, uma vez que o ajuste do setor imobiliário ainda não acabou. Dessa forma, os desafios estruturais para a economia chinesa permanecem, mesmo apesar do crescimento melhor na margem. Vale comentar também que estamos em um contexto global mais incerto que de costume, com presença de conflitos regionais importantes e mudanças políticas também relevantes, como a mudança no Parlamento Europeu, onde a extrema-direita conquistou maior espaço, e as eleições nos Estados Unidos, onde Donald Trump é o favorito nas pesquisas, enquanto pairam dúvidas se Joe Biden será mesmo o candidato dos democratas.
E assim chegamos ao fim da nossa retrospectiva sobre o cenário macro para o exterior nesse primeiro semestre e os desafios e perspectivas para os próximos 6 meses. Se você quer continuar acompanhando as principais tendências e análises do mercado financeiro, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal do Ion Itaú. Deixe seu comentário e nos conte o que achou. Um abraço e até a próxima.